estamos aqui pelo seguinte, porque toda essa área aqui era o Império Romano. Logicamente que aqui era uma área que foi restaurada e o cárcere era exatamente ali. E nós vamos lá. É nesse cárcere que os apóstolos Pedro e Paulo foram levados para esse cárcere, trazidos para cá, encaminhados aqui. Tem até ali está lá, Prigione de apóstolo Pietro e Paulo. Esse é um ponto crucial da nossa estada aqui em Roma, porque nós vamos descer agora no cárcere onde os apóstolos Pedro e Paulo eles ficaram presos aqui. Paulo, que era um romano, era da guarda, ele foi perseguido. Pedro, que era um judeu, eles estavam aqui em Roma em missão. Eles foram trazidos aqui, foram empurrados para cá, forçados. Imagina a guarda romana trazendo-os para cá. E aqui era o cárcere. E você vai comigo até lá, você que é cristão, você que acredita em Deus, na palavra de Deus, nós vamos descer até lá. É um momento assim muito emocionante. E você vai nos acompanhar, porque é um momento crucial, importante. Nós vamos descer. É aquela coisa de você sentir no coração uma coisa muito forte. Foi por aqui que eles desceram. Foi por aqui que eles foram empurrados. Foi por aqui que eles foram jogados, porque eles falavam de Deus, da verdade da palavra de Deus, no mundo em que homens adoravam imagens, aquelas imagens douradas de barro que não representava absolutamente nada, uma ilusão, um mundo ilusório, um mundo de mentiras, um mundo de individualidade, onde as pessoas eram hostilizadas, eram escravizadas, e quem falasse de Deus corria um sério risco. Vamos descer aqui, vamos descendo. Você é o meu convidado. Vamos lá. Nesse local, é exatamente aqui onde os guardas, você vê o cárcere lá embaixo, aqui eles monitoravam Pedro e Paulo, por aqui que com certeza desciam os alimentos, por aqui eles eram hostilizados, porque eles defendiam a palavra de Deus, né? No mundo pagão, de pessoas que adoravam imagens douradas, outros deuses. Então não existe em Deus, existe Deus. Então realmente foi um momento difícil. E lá está Pedro e Paulo. Você vê o Pedro ali está com as chaves e o apóstolo Paulo, que era um sábio. Até tem as cartas de Paulo, né, na Bíblia. Pedro que era judeu, Paulo que era romano, um cidadão romano. E com certeza, eu espero que você tenha se emocionado. Olha, cada local desse representa você, o Brasil. Olha, as pedras daquele tempo antigo, exatamente eles preservaram. E ali está quase sumido, ali Pedro, tem Jesus, olha, você vê ali, está quase apagado pelo tempo. E é uma sensação muito interessante, mexe muito com o âmago, com o íntimo. Você está acompanhando essa entrevista, é um momento assim, de muita comoção, porque nós vamos descer exatamente no local onde os apóstolos Paulo e Pedro eles ficaram presos aqui. E Paulo era da guarda romana, um cidadão romano. Pedro era judeu, e eles eram aqui em Roma em missão, divulgando a palavra de Deus.
E eles foram presos. A gente vai mostrar esse local. Esse aqui é um cárcere. E Pedro e Paulo, eles foram trazidos para esse local. E eles foram trazidos para cá. Preparado? Tua emoção? Então vamos descer. Você vai junto com a gente, passo a passo, né? Os homens de Deus, os apóstolos, que difundiam a palavra de Deus, né? Numa era em que realmente Jesus era tido apenas como um profeta e muitos não aceitavam ele como filho de Deus. Então Pedro, Paulo, enfim, os apóstolos tinham essa missão. A gente vai descer, nós estamos em Roma, e aqui em Roma foi onde eles ficaram presos. Olha aqui o local, dá só uma olhada, a gente tem que abaixar aqui, e foi exatamente aqui onde eles ficaram presos. Olha o lugar, é emocionante, e está ali as escritas que falam, né, logicamente, fala Pedro e Paulo, eles ficaram aqui, ó, nesse espaço que você está vendo. A gente mostrando para você com exclusividade aqui em Roma, o cárcere, onde Pedro e Paulo, né, os homens de Deus ficaram presos. E Paulo era um intelectual da guarda romana, um homem sábio. E Pedro foi aquele apóstolo que, quando Cristo foi crucificado, na crucificação, ele negou 3 vezes Jesus, mas com certeza eles tiveram uma missão de difundir a palavra de Deus. Então eles vieram aqui para Roma e esse é o cárcere onde eles ficaram. Então você vê as paredes daquela época, gente, você vê aqui os detalhes, a pedra, olha aqui, ó. São pedras milenares aqui que você vê. Você que crê em Deus, né? Faça aí um pedido, feche seus olhos e a gente pode até fazer uma oração, pedir proteção para o mundo, para os nossos governantes, num Brasil de tanta corrupção, tanta desigualdade, num Brasil onde as pessoas sofrem tanto, são tão enganadas. Realmente só a intervenção de Deus para amenizar a situação do nosso país. Esse lugar é um lugar santo, é um lugar sagrado. Nós estamos exatamente no local onde Pedro e Paulo foram trazidos. Esse é um cárcere, essa é a prisão onde os apóstolos ficaram. Então é um momento assim de muita comoção. Você chega aqui, você se emociona. E eu vou esticar minha mão, olha. Eu vou abaixar aqui, ó. Eu vou tocar. Solo aqui, ó. Onde Pedro e Paulo estiveram aqui, ó. Então esse toque é para todo o povo brasileiro, pedindo proteção para todos vocês, todas as pessoas que estão acompanhando essa entrevista, todos os cristãos, enfim, as pessoas que creem na palavra, creem em Deus, na Bíblia. Então exatamente aqui é um solo sagrado. Fiz questão de tocar esse solo, porque realmente não é simplesmente olhar, é tocar, é apalpar, é sentir um local tão santo onde eles ficaram. Então você chega aqui, é uma sensação tão estranha em saber que até naquela época, para falar de Jesus, para falar de Deus, foi tão difícil, custou tantas vidas, tantas pessoas morreram, tantas provas, né? Tantas coisas ocorreram e você está vendo aqui, essa é a prisão onde os apóstolos Pedro e Paulo ficaram presos. E realmente é uma história muito forte. Você vendo os detalhes desse local. E essa é uma homenagem para você que é cristão, para você que crê em Deus, para você que tem o temor de Deus, a todas as pessoas do Brasil que nesse momento estão assistindo esse local, assistindo essa reportagem, realmente sensibilizadas, e esse realmente é um ponto alto da nossa visita à Itália, aqui em Roma. Essa é a prisão onde Pedro e Paulo
ficaram, eles foram trazidos para cá. E é uma história muito bonita. A todos vocês, brasileiros, a todos vocês que creem em Deus, que creem na palavra de Deus, né? De um Brasil que precisa muito dessa benção de Deus para realmente mudar os rumos da nossa história.